Existem episódios de desenhos tão macabros que nos fazem questionar como é que isso passava na televisão. Hoje, eu separei alguns desses episódios para mergulharmos juntos e analisarmos o conteúdo e refletirmos sobre o que de fato consumíamos quando éramos crianças. Olá, senhores! Eu sou Isaac Kung e esse é mais um vídeo do meu canal. E se você é fascinado por temas sombrios como esse, eu recomendo que você se inscreva no canal para ter conteúdos semelhantes a esse. E o episódio escolhido foi o Afanador de Gasolina. Sim, o episódio que ele diz... Eu sou um diabo necessário. E se você se lembrar porque ele disse isso, é por conta de uma frase que ele viu numa placa, que pergunta a ele se a viagem é realmente necessária. Economize gasolina e pneus. Esta viagem é realmente necessária? Isso é por causa de uma crise de combustível apresentada no episódio. Mas essa crise não era apenas uma piadinha do Pica-Pau. Na verdade, essa crise se tratava de uma crise real, que ocorreu na década de 1950, nos Estados Unidos, no período pós-guerra, quando o país estava enfrentando problemas de abastecimento e tentava lidar com essa escassez, alertando a população. Economize gasolina e pneus. Esta viagem é realmente necessária? Então era comum você ver esses tipos de placas espalhadas pelo país. No momento, eu vou ignorar o fato do Pica-Pau dizer que ele literalmente era o demônio encarnado e que era realmente necessário para a humanidade. Na verdade, ao subir o morro, o Pica-Pau não consegue avançar por conta do seu combustível que acabou. Ele acaba descendo a ladeira de forma desproporcional. E é interessante notar que havia um posto de gasolina naquele local estratégico. Isso funciona como uma sátira, que naquela época existiam muitos postos de gasolinas que estavam posicionados em lugares estratégicos, onde as pessoas mais precisavam. Mas por incrível que pareça, mesmo que eles estivessem lá, você não podia abastecer à vontade do jeito que você queria. Essa ideia é demonstrada no episódio quando o Pica-Pau tenta encher o tanque e infelizmente não consegue. Após explicar ao Pica-Pau que eles estavam economizando e que enfrentavam uma crise, o homem pede ao Pica-Pau um livro chamado ABC. Embora nada desse livro exista de fato, isso funciona como uma sátira na época, que os postos de gasolina exigiam várias coisas inúteis, atrasando o abastecimento. Após a confusão, o Pica-Pau é lançado junto com seu carro a um depósito de veículos velhos, e neste momento é que surge a polêmica central do episódio. Além de ser algo necessário na narrativa, acontece uma situação controversa. O próprio Pica-Pau decide roubar a gasolina. Ele começa a furtar o combustível dos carros que estão ali parados. Como muitos carros estavam velhos, ele começa a procurar algum carro que estava novo e até mesmo começou a sugar a gasolina com a própria boca, uma técnica realizada muito naquela época. Hoje em dia isso não seria possível dados os sistemas antifurto dos carros mais modernos. Bom, após furtar o carro, ele descobre que se tratava de um veículo de um policial. A partir daí começa uma frenética perseguição entre o policial que persegue o Pica-Pau, por ele estava roubando gasolina. Em meio à correria, os dois acabam descendo uma ladeira muito alta e acabam provocando a sua própria morte, tanto do Pica-Pau quanto a do policial. Por mais cômico que esse episódio possa parecer à primeira vista, ele carrega um peso inesperado. O Pica-Pau roubou gasolina, mas o resultado disso foi a sua própria morte, e cadeou também na morte do policial, mostrando que as suas travessuras tiveram consequências extremas. Mas agora eu quero comparar com vocês um desenho da atualidade, e decidi separar um episódio que eu considero bastante sombrio do desenho chamado Apenas um Show. Bom, o episódio começa com Mordecai e Rigby assistindo um trailer de um filme zumbi. Nesse momento, os dois começam a conversar sobre como o filme seria incrível. Rigby convida Mordecai para ir junto com ele, mas logo Mordecai rejeita a proposta porque ele decidiu comprar 2 ingressos de um filme de drama para assistir com a Margaret. Esse ali é coisa de mulher e nem é dos bons. Eu assisti a pré-estreia, elas só ficam sentadas conversando sobre sentimentos completamente vestidas. Ao iniciar um conflito de interesse entre o desejo do Rigby e o do Mordecai, isso é algo essencial para entendermos o desenrolar sombrio do episódio. Mordecai tenta convidar a Margaret, mas sem sucesso. Aí, Margaret, você não gostaria de, eu tava pensando, quem sabe a gente não... Enquanto isso, Rigby chamava a atenção dela, fazendo piadinhas, arrancando sorrisos. Você vai ter que desculpar o Mordecai. Ele tem dificuldade para se expressar. E o que mais despertava a ira e o sentimento de inveja de Mordecai. De repente, durante a conversa entre os três, a Margaret disse que precisava de ajuda. Mordecai, sem pensar 2 vezes, praticamente implora para ajudá-la. Só por esse tipo de atitude do Mordecai já é o suficiente para me deixar assustado. Porém, não é disso que se trata o episódio, então vamos continuar. Enquanto a mudança era finalizada,
Mordecai tenta diversas vezes convidar a Margaret, até mesmo tenta falar com ela. No entanto, ele é muito tímido. Eu não sei se ele não consegue encontrar as palavras certas para se expressar e sair com ela. Aí, Margaret, eu só queria perguntar se você gostaria que eu pegasse essa caixa aí. Ou se nesse ponto ele tinha realmente medo de ser rejeitado e buscava algum momento perfeito, algo tão idealizado que nunca chegava no final. E no final ele não encontrava uma oportunidade certa. Bom, independente disso, Rigby continua a arrancar sorrisos da Margaret, que deixa Mordecai ainda mais nervoso. Ela precisa se afastar por um momento e os dois começam uma discussão. Mordecai diz que Rigby deve se afastar de Margaret porque estava atrapalhando tudo. Rigby lembra que só queria sair com Mordecai e que ele queria ir ao cinema com ele. Mordecai rejeita Rigby novamente, então Rigby pergunta se ele vai convidar a Margaret para sair ou não. Mordecai diz que sim. Margaret, eu só queria perguntar se você queria, quer dizer, é claro que você não é obrigada, Mas quando a Margaret retorna, ele falha novamente. Após a nova falha de Mordecai, Rigby decide tomar a frente e convida a Margaret para sair. Ela aceita. Mordecai, extremamente irritado, tenta falar com Rigby que tudo bem. Dessa vez ele aceita sair com Rigby, mas é para ele cancelar com ela. Rigby simplesmente diz que a chance do Mordecai foi embora. Nesse ponto, Mordecai fica extremamente irritado e a gente percebe que Mordecai está completamente obcecado pela Margaret, cego pela inveja. Enquanto Rigby consegue um encontro, ele usa essa situação para zombar do Mordecai durante o dia inteiro. Enquanto isso, Mordecai insiste em permanecer em silêncio, ouvindo todas as provocações. Ao final do dia, depois de diversas provocações, Mordecai decide simplesmente sabotar o encontro no momento em que o Rigby ia sair. Nesse ponto, Mordecai já não tá mais escondendo os ciúmes e a inveja que ele sente. A sua intenção é clara, atrapalhar Rigby e a Margaret a qualquer forma. Ele procura encontrar a hora para poder sair, porém Mordecai simplesmente decide pegar todos os relógios da casa e jogar dentro de um micro-ondas. Após isso, algo inesperado acontece, um portal se abre e os dois são lançados por uma espécie de vazio do espaço e do tempo. Enquanto os dois discutiam sobre de quem era a culpa, Rigby empurra Mordecai e diz que ele só queria passar um tempo com ele, e que aquilo era importante, mas Mordecai havia dispensado ele por conta de uma garota. Frustrado ao ser confrontado com a verdade, Mordecai empurra Rigby com muita força, levando ele à morte. Mordecai acaba matando seu próprio amigo por conta de inveja e de um ciúme cego que ele não tinha visto. Ao perceber o que ele fez, ele fica desesperado, porém já era tarde demais. Ele foi levado até um ser cósmico que se chama Pai do Tempo e começa a conversar com Mordecai. Mordecai foi confrontado pelo Pai do Tempo, que diz que ele matou seu próprio amigo. Nesse momento, vemos que Mordecai chegou ao ponto de matar Rigby por inveja e ciúme e cegueira emocional, sem contar que ele rejeitou ele diversas vezes, preferindo a Margaret ao invés do seu amigo. Lembrando, nessa época, o Mordecai não tinha absolutamente nada com a Margaret. Então, não justificava ele literalmente largar seu amigo por conta de uma garota que ainda nem era uma possibilidade. Bom, nesse ponto é impressionante perceber o quão babaca o Mordecai era, não é mesmo? Bom, ao final do episódio, Mordecai recebe uma segunda chance e consegue voltar exatamente no momento em que ele estava assistindo o trailer. Ele quase repete o mesmo erro do início do episódio, mas dessa vez ele admite de forma sutil que estava sim com ciúmes, evitando uma briga maior entre os dois. Esse episódio da nova geração é de fato sombrio, nos mostra um pouco sobre a inveja, sobre como o ciúme pode destruir uma amizade. Não é tanto quanto o do Pica-Pau, que na minha opinião, comparado aos desenhos antigos, eram bem piores. Mas ainda assim revela como os desenhos podem ter camadas bem sombrias se você olhar com um pouco mais de detalhe. Mas e aí? O que você achou desses dois episódios de gerações diferentes de épocas distintas? Você conhece algum episódio de animação ou desenho que é tão macabro assim? Deixa aqui nos comentários, deixa seu like se você curtiu o vídeo, muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Tchau!